Olá, este é o canal do psicanalista Juan Brandt. Estamos em 18 de maio de 2022. Eu quero falar aqui hoje sobre psicanálise e religião. O Freud começou a pensar em termos da psicanálise, a questão da religião, a partir da obra Totem Tabu, quando debate os aspectos referidos ao pai primitivo, que tem uma horda sob o seu controle, sob seu domínio, e que então teria sido assassinado e representa então uma primeira culpa na formação da humanidade, vendo culpa e moral e religiosidade de algum modo entrelaçados. Mas a coisa anda mais na obra O Futuro de uma Ilusão, quando ele realmente discute a função da religião na nossa civilização. E ele pensa que ela funciona como a instituição que vai então promover uma repressão que está ligada à moral, e isto na verdade teria que, na opinião dele, ser transitório, porque haveria o tempo em que a civilização não precisaria mais de autoridades externas, ou melhor, as pessoas não precisariam mais de autoridades externas que as conduzissem para um caminho civilizatório. Elas teriam internalizado todas essas questões morais através do seu superego. Então, haveria o tempo em que isso que ele chama de ilusão, que é a religião, seria descartável. Bem, isso tudo provocou algum debate de Freud com pessoas próximas a ele, como o pastor Pfister, pastor suíço, que militava na psicanálise, e há que reconhecer que ele era um psicanalista. E também com um filósofo tipo Romain Rolland, que discutiu com ele alguns tópicos que também vão fundamentar aspectos da religiosidade. O sentimento oceânico, coisas assim. Mas Freud ainda retoma bastante a questão da religião na obra Moisés e o Monoteísmo, que já bem no final da vida dele, e ele questiona o lugar desta figura Moisés. E no lugar de ver Moisés como um homem, ele pensa muito mais, somente um homem, ele pensa muito mais a questão da liderança e de como algo que Moisés introduz na civilização, que é um lugar de líder, vai ser depois ocupado por outros personagens que passam a ser o que foi Moisés. É como, então, se pudesse falar em mais de um Moisés. Ele discute ali o processo de identificação, a sua hipótese de que a identificação vai acontecendo geração após geração com o mesmo sujeito que representa a origem, e ao mesmo tempo esse sujeito ele promove uma identificação de um coletivo com ele, estabelecendo as bases de um povo, de uma nação, melhor dizendo. Ele já havia discutido também algo da religião, não religião, mas da igreja, a instituição igreja, na obra Psicologia das Massas, Análise do Eu. Então, a questão do eu, da identificação, está sempre presente no debate sobre religião. Bem, por que eu trago isso hoje? Porque, atualmente, a religião está, como sempre esteve, sendo trazida para a clínica psicanalítica. E, ao mesmo tempo, também estão sendo trazidos importantes questões relativas à moralidade, dentro de um tempo em que a própria moral produzida, ou melhor, representada pela religiosidade, vem sendo questionada. Vivemos tempos de grande perversão. A perversão tomou conta da civilização a partir do momento em que ela virou uma sociedade espetáculo. Depois do espetáculo, ela passou a ser exibicionista, voyeur também, né? O oposto, e sadomasoquista. A civilização se tornou violenta e as pessoas perderam referenciais,
na medida em que tudo começou a ser questionado nos seus valores. Então a família realmente hoje perdeu muito dos elos que a sustentavam. As mães têm dificuldade de exercitar este lugar de materno devido às demandas que eles chegam desta civilização. Os pais que antes saíam para trabalhar, hoje talvez não saiam tanto para trabalhar, mas são estimulados por tantas coisas que de qualquer maneira continuam ausentes e talvez mais ausentes ainda do que antes. Então temos hoje pais ausentes, mães ausentes e novas gerações que têm muita dificuldade de estabelecer vínculos de amor. Bem, então o que a gente convive hoje? O que a gente convive hoje clinicamente? De um lado temos questões das perversões vindo, a dificuldade de submeter-se a uma moral, ao mesmo tempo muita culpa, e isso vem sendo atravessado por um discurso de religiosidade que também aparece simultaneamente, às vezes no mesmo sujeito, às vezes em outros sujeitos. Bem, aí temos o lugar do psicanalista nisso aí tudo. Quando Freud questionou a religiosidade, de algum modo ele abriu uma porta para pensar uma psicanálise que desconfia da religião, posso dizer no mínimo isso, ou até mais, que se opõe à religiosidade. E nós temos hoje muitos psicanalistas que são marxistas. Temos também psicanalistas que são católicos, que são protestantes, evangélicos. Temos psicanalistas que circulam por religiões afro. Então, já não é mais só do judaísmo, depois cristianismo. Ao mesmo tempo, os pacientes hoje, ou devido à sua dificuldade com as questões da moral, muitos deles estão retornando para a igreja, para a religião. E como é que nós atuamos nisso tudo? Porque o paciente, ele estabelece com o analista uma forma de existir vincularmente, que nós chamamos de transferência. Essa transferência é a projeção em nós de alguma coisa que é relativa a sentimentos dele em relação a outras pessoas importantes em sua vida. O psicanalista, ele atua complementarmente a essa transferência com o que foi chamado de contra-transferência. É melhor dizer transferência complementar. O contra não é bom, porque dá uma ideia de contrário e não deveria ser contrário. Porém, como disse antes, quando o psicanalista está preso a uma antirreligiosidade, um ateu, ou quando ele está preso a uma religião em que ele, clinicamente, não consegue tolerar o diferente, essa sua transferência complementar vira uma transferência contrária, uma contra-transferência, conforme diz esse nome, né? E daí nós temos um problema que é de condução da clínica. Mas este problema normalmente pode até ser superado com uma boa análise do profissional. Contudo, o que nós estamos tendo é algo um pouquinho maior, que é o discurso psicanalítico que vem se tornando, de algum modo, ateu, de algum modo, antirreligiosidade. Como é que isso surge? Pelo próprio relato dos pacientes que nos trazem uma desconfiança, possibilidade de os entendermos em sua religiosidade. Eles desconfiam de nós, hipotetizando que nós somos marxistas, todos, ou que somos ateus, e comunistas já, né, me trouxeram relatos também nesse sentido. E isso é terrível, porque, na verdade, nós precisamos ser neutros. A neutralidade em termos do nosso desejo. Na verdade, precisamos abster-nos de manifestar o nosso desejo.
E isto vai ter a ver com a nossa fé. Eu preciso aqui reconhecer que eu não sou comunista, eu não sou marxista, não sou ateu, mas eu sou psicanalista. Como psicanalista, eu devo abster-me, manter uma neutralidade. Eu tenho que tolerar qualquer discurso que vá contra a religião ou vá contra a minha religião. Eu tenho que atuar da mesma forma. E isto é esperado de qualquer psicanalista. Todo psicanalista deve, acima de tudo, ocupar um lugar de abster-se também, porque o paciente deve abster-se de muita coisa. Nós devemos abster-se de seu desejo, a sua religiosidade, porque o outro está em busca de muita coisa e a religião faz parte disso. Eu aqui gostaria de inclusive fazer uma ressalva ao pensamento freudiano. Eu acho que o Freud se precipitou ao dizer que um dia nós prescindiríamos da religião. Ele teve fé demais na civilização e fé de menos no que a religião poderia representar. É verdade que o Freud vem de uma tradição religiosa. Ele era judeu. E como diz Betty Fuchs, num livro maravilhoso que se titula Freud e a Judeidade, Freud passou por isso aí tudo. E a psicanálise traz o ser judeu dentro dela. Porque se tem uma base no Talmud, uma obra fundamental para os judeus, é que a tradição é sempre reinterpretada. E o que é a psicanálise? A reinterpretação de sua história. Ao mesmo tempo que Freud se nega como uma pessoa de fé religiosa, ele está retido no que ele aprendeu com sua religião. E ao mesmo tempo sabemos que ele conhecia bem a igreja cristã, a igreja católica. E perto dele andou muita gente com muita fé religiosa, como Jung, que depois se separou. E talvez um dos fatores da separação tenha sido a profunda fé de Jung, que era protestante. Ao mesmo tempo, ele manteve sempre um vínculo muito bom com o pastor Pfister. Ou seja, as coisas se misturam por aí. Eu acredito, então, que Freud teve fé demais na civilização e fé de menos. Fé nesse sentido de religião. Eu penso que ele, nesse ponto, ele se aventurou um pouco. Justamente porque ele estava questionando a importância da religião como toda a geração dele. Viveu num tempo em que as comunidades judaicas estavam saindo de suas pequenas vilas e estabelecendo-se nas grandes cidades. Seus filhos iam então para a academia estudar. E a academia sempre representou uma oposição à religião. Aí que está um grande mal para a própria psicanálise, porque ela é fundada por alguém que foi para a academia e que viveu isso. E nós vemos hoje que as pessoas estão indo para a academia para perder sua religião. Nós que estamos aqui em Brasília, por exemplo, nós vemos que o aluno que vai para a universidade pública daqui, que é sobejamente conhecida como um lugar marxista, bem esquerdista, esses estudantes, em pouco tempo, principalmente os das áreas de ciências sociais, políticas e humanas, eles perdem sua fé religiosa, perdem, traz o discurso marxista e o discurso de uma oposição à moralidade. O problema é que daqui a pouco tempo eles estão nos trazendo outras demandas de muita angústia, muita dor, muito sofrimento, perda dos vínculos familiares, trânsito das filiações de amor para vínculos descartáveis, que são
que privilegiam a sexualidade e poucos afetos. E temos já muitos casos de pessoas que aí não conseguem depois trabalhar. São consequências negativas desse esforço da academia em negar a religiosidade, colocando a deusa da razão, é horrível falar deusa aí, né? A deusa da razão como a grande opositora ao Deus. E sem Deus, perdeu-se o pai primeiro, perdeu-se a mãe, que era a mãe. Então, perdeu-se o Deus, porque perdeu-se o pai, porque perdeu-se a mãe, porque perdeu-se o grupo fraterno, que o grupo fraterno é aquele que nega a sexualidade em si para desenvolver os afetos. Hoje, o que seria o grupo fraterno é o grupo de trocas sexuais, muitas vezes perversas. Perdeu-se os lugares sociais tradicionais e está se movido por desejos que precisam ser realizados de imediato, com auxílio de substâncias. Então agora eu quero concluir dizendo que quando Freud pensou que a religião seria descartável, ele não conseguiu pensar que é justamente nesse momento que a família ia se desestruturar, que as drogas iam ocupar os espaços, que a violência gratuita ia aumentar e que as perversões iam tomar conta da vida das pessoas. Ele acreditou que o superego daria conta no momento desses. Não, o superego não deu conta, porque o desejo que vem do id é tão poderoso que, mesmo havendo um superego, é necessária uma instituição que se sobreponha ao superego para reforçá-lo e ajudá-lo numa regulação adequada com o id. É nesse momento que o Freud acreditou demais. E eu acredito que é chegado o tempo de rever isso. É necessário considerar um lugar bem especial, extremamente importante para a instituição religiosa. Agora, é necessário, sim, pensar o que esta religião, em cada caso, está trazendo. Que tipo de moral? Como é que esta repressão vai funcionar? Porque na própria instituição religiosa se estabelecem perversões. E este talvez seja o ponto central que o Freud tanto pensou. A instituição religiosa, por ser uma instituição, é algo humano. O que não é humano é o Deus. Então, a instituição religiosa, ela merece também receber um olhar de avaliação, a partir da própria psicanálise, mas não no sentido ideológico, mas sobre como ela pretende conduzir o processo civilizatório, em que a moral ocupa um lugar central. Que moral é essa? É a liberação das perversões, a liberação dos ataques à vida, a questão do aborto é central ali, ou ela está conduzindo realmente a civilização para a harmonia, para o respeito à vida, respeito ao outro, continuidade da família, amparo das crianças e a emancipação gradativa de cada novo ser que chega ao mundo, mas uma emancipação sempre relativa ao conjunto maior que o antecede, a continuidade das tradições. Então são questões
que a psicanálise deverá discutir. E não o pensamento marxista que vem da escola de Frankfurt. É uma instituição, vamos detoná-la, porque instituições não prestam. É isso que a escola de Frankfurt pensa. Porque ela fica lá mirando que um dia, depois de tudo destruído, ela vai ter espaço para construir instituições saudáveis. Não. As pessoas estarão carregadas da destrutividade. O que ela vai conseguir é a destruição da humanidade. Não é esse o caminho. Eu prefiro continuar com Deus. Então, nós atendemos individualmente em psicanálise, atendemos casais, famílias, tem um projeto social aqui. E estou colocando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o nosso e-mail e nosso WhatsApp. Obrigado por me acompanharem.